Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 5, parte 5. Jovino saiu para mais uma arriscada atividade, sentindo que estava perdendo a clientela da escola, que lhe proporcionava uma boa porcentagem de lucros. Resolveu aproximar-se mais um pouco do educandário. A pracinha onde costumava marcar presença já não era um ponto muito rentável, pois faltavam interessados. Querendo descobrir qual era o mistério, o ingênuo garoto passou a fazer uma ronda sistemática pelos arredores da escola. Os dois seguranças, Jorge e Aparecido, estavam mais atentos do que nunca. A direção escolar solicitara uma orientação mais técnica do pessoal do setor de entorpecentes, tudo sigilosamente, com o intuito de descobrir o autor do tráfico. É evidente que não esperavam encontrar um garoto mirrado, carregando a tiracolo um veneno tão perigoso. Nossa turma estava presente quando Jovino decidiu atravessar o canteiro do jardim que circundava a escola e dar uma espiadela no seu interior. Naquele instante ele estava limpo. Quer dizer que já havia efetuado as entregas do dia. A curiosidade em conhecer um ambiente proibido para crianças da periferia foi a causadora de sua descoberta. Ao entrar no pátio externo, Jorge, que observava à distância, acercou-se do garoto e pediu explicações. Jovino, devido à pouca idade, gaguejou, porque era bastante inseguro, ainda não tinha adquirido a malandragem necessária para sair-se bem em qualquer circunstância. Nesse exato momento chegava ao local uma funcionária, de nome Isilda, que o reconheceu como passador de droga. Ela o vira tempos atrás, entregando o papelote a um dos rapazes, que todos sabiam ser usuário. Calou-se na ocasião, mas agora estava com coragem suficiente para denunciar. Mas é apenas uma criança, interveio a orientadora educacional. Criança também trafica, argumentou Jorge, sentindo-se feliz pelo trabalho realizado. Vamos entregá-lo à polícia ou a algum setor de amparo ao menor, sugeriu Aparecido, que depressa juntou-se ao grupo. Não e não, insistiu a orientadora educacional. Com cuidado íamos conseguindo contornar a situação a fim de que o garoto fosse entregue à mãe. Após esse susto infernal, Jovino tremia e suava por todos os poros. Criança, rica ou pobre, é sempre um ser imaturo, do ponto de vista orgânico e emocional. Traficar na rua era uma coisa, enfrentar uma turma de adultos enfesados era bem outra. Ser levado à polícia ou aos infelizes depósitos de menores, nem pensar. Continuamos a influenciar mentalmente a orientadora, pessoa mais acessível às nossas inspirações. Sendo ela responsável pela administração da escola, no momento, tomou uma decisão enérgica. Vamos revistá-lo. Se nada houver de comprometedor em seus bolsos ou na mochila, não envolveremos a polícia, por falta de provas. Seria uma denúncia vazia e talvez injusta. Chamaremos os pais para uma conversa bem séria e a funcionária que afirma ter presenciado o tráfico poderá adverti-los sobre a suspeita. Mas não é suspeita. Eu o vi passando um papelote numa atitude estranha e tenho certeza de que era droga. Mesmo assim, Isilda, tudo não passará de uma suspeita. Se ele não for apanhado em flagrante, será sua palavra contra a dele. Aquele momento foi providenciado por espíritos amigos. Sabíamos que nada havia com o garoto que pudesse incriminá-lo. Queríamos a sua reforma, não a sua prisão inútil. Prevaleceu o bom senso da orientadora e a mãe foi chamada. Jocélia quase caiu das nuvens quando chegou ao educandário. Abrindo o coração para o pessoal administrativo, falou de suas dificuldades em controlar os passos do menino. Afirmou com convicção que Jovino era um ótimo filho, trabalhador e carinhoso com a família. Tudo que lucrava com a venda de doces nos semáforos era destinado ao sustento dos irmãos menores. No momento, ela estava sendo sincera, Luiz Sérgio. Era isso mesmo que ela pensava do filho, certo? Até aquele momento crucial, sim, Ângela. Sendo uma mulher inteligente, Jocélia compreendeu depressinha a gravidade da situação. Ao lado da mãe, procurávamos inspirar-lhe o procedimento correto. Não era nossa intenção ver a criança prejudicada. Pelo contrário, queríamos abrir-lhe os olhos para socorrer o filho enquanto era tempo. Estou estabelecido um impasse. Do ponto de vista legal, o único erro palpável de Jovino foi entrar sorrateiramente no colégio. Para uma criança, isso nem pode ser considerado uma falta grave. Crianças entram e saem de lugares privativos sem a menor cerimônia.
Que mal haveria uma criança pobre querer conhecer uma escola de ricos? Esses pensamentos conciliadores eram laçados por nós e os mais sensíveis captavam e iam assimilando. Jocélia recebeu a admoestação da orientadora e dos seguranças como um conselho para evitar futura ocorrência. Ela entendeu o recado, prometendo a si mesma que o filho não ficaria mais à mercê de maus elementos. Providenciaria o retorno de Jovino à escola, mesmo que tivesse que suplicar auxílio a uma de suas patroas, revelando a delicadeza da situação. Tudo esclarecido, mãe e filho foram dispensados, o pessoal do colégio continuaria atento. Jovino revelou então seu lado infantil, segurou o braço da mãe em busca de proteção com a mão trêmula e fria, afinal era apenas uma criança. Para muitos seria mais um pivete, um trombadinho ou um mau caráter de nascimento. Para nós, espíritos compromissados com a reestruturação social, é mais um irmão desamparado, necessitado de correção e reajuste, mas, sobretudo, de amor. Só o amor reajusta, equilibra e dirige o ser humano para conquistas superiores. Amparar a infância é uma das mais nobres tarefas a que se deve propor à sociedade. Uma boa maneira de amparar a infância não seria proporcionar uma condição satisfatória de vida à família? Família ajustada, morando em residência digna, tudo faria para dar assistência aos filhos. Estou certa? Perguntou Ângela. Nossa amiga está certíssima. Voltando à história, comparemos a situação de Paulina com a de Jovino. Ela tem 14 anos, ele tem 12. Ela frequenta a 8ª série, ele nem concluiu a 3ª. Onde está a diferença? Alguns espíritas dirão que está na condição espiritual inferior do garoto. Lembramos que, em matéria de consciência humana, as coisas não são tão exatas assim. Almas bem acolhidas e encaminhadas podem crescer bastante, apesar das diferenças de bagagem espiritual. Se assim não fosse, de que valeria a reencarnação? Jovino não é tão mau quanto pode parecer. Tem suas dívidas, seus acertos, mas quem não os tem? Paulinos e seus amigos privilegiados pela fortuna também não os terão? Espíritos superiores esclarecem-nos em O Livro dos Espíritos que a miséria físico-moral não é imposição das leis divinas. Antes, resulta de uma desorganização social. Deus não é um pai pobre que não possa acolher os filhos no plano físico com o mínimo necessário à sobrevivência. O que mais prejudica a humanidade é a ganância dos poderosos, que fazem o mundo girar a seu favor. Não olham para os lados e, por conseguinte, não percebem a fila dos famintos, dos analfabetos, dos seres despojados de quase tudo, até mesmo do mínimo de dignidade humana. Encontramos em O Livro dos Espíritos, questão 717, esta pergunta: que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eis a resposta que Kardec obteve. Eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. O limite do necessário e do supérfluo nada a ver tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendiam que um homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não têm da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. No Evangelho, Jesus promete a paz e a bem-aventurança para todos os que colocam seu objeto de desejo nas coisas espirituais, que são imperecíveis. Tudo mais é ilusório ou passageiro: saúde, dinheiro, juventude, projeção social. Ao retornar ao mundo dos espíritos, e todos retornam, o ganancioso depara com os bolsos vazios, com a conta bancária zerada, os talões de cheque e cartões de créditos anulados. Então, finalizamos esta narração expondo para os leitores que Maurício e Paulina seguiram caminhos diferentes.
Se tivessem aprofundado o relacionamento, talvez esse tivesse se transformado numa mera aventura amorosa que poderia produzir os frutos da insatisfação ainda em plena adolescência. O pai da garota ficou esperto quanto ao fantasma da droga. O médico, que relutava em falar abertamente sobre o assunto, agora faz palestras em educandários, auxiliando os educadores com colocações mais científicas sobre o complicado problema. Jovino arranjou um subemprego numa mercearia onde conquistou a confiança do patrão, pois é ótimo em fazer cálculo e no relacionamento com a freguesia. Depois do susto, Jocélia tomou uma atitude enérgica e o menino, após o trabalho, pega os livros e vai para um curso noturno. Já está terminando a 5ª série. O padrasto de Jovino voltou para o seio da família. Os espíritos também colaboraram para o entendimento do casal. Outros traficantes estão de olho naquele educandário, como em outros mais. A melhor saída é o esclarecimento da juventude. A sociedade pode contar com ajuda espiritual em larga escala, mas terá forçosamente de fazer a sua parte, corrigindo distorções e concedendo a todos os cidadãos os direitos que a Constituição lhe confere.